coroa de espinhos. Espinhos são símbolos de maldição. E a palavra profética para a sua vida nesta manhã é: toda maldição será quebrada contra a sua vida e contra a tua família que recebe da glória. Vamos aprofundar um pouco nisso aqui. Gênesis capítulo 3, versículo 18. Gênesis 3:18 diz assim: e a terra produzirá espinhos e abrolhos, e comerás das ervas do campo. Espinho simboliza maldição. Por que que Jesus derramou o sangue dele numa coroa cheia de espinhos? É para que a maldição fosse quebrada por causa do sangue de Jesus. Nós somos salvos através do sangue de Jesus, da graça. Nós não merecíamos, mas Jesus morreu em meu e em seu lugar. Jesus morreu para nos dar a vida eterna. Jesus morreu para que a gente possa viver na eternidade. Então, o derramar do sangue na coroa de espinhos foi para a quebra de maldições. Agora veja, Mateus 27, 29. O que diz: e tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e na mão direita uma cana, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus. Então repara isso, como que era a coroa colocada na cabeça de Jesus? Coroa de espinhos. Por que espinhos? Porque espinhos simboliza maldição. Mas quando o Senhor, ele encharca aquela coroa de espinhos com o sangue dele, ele estava dizendo: todos que me aceitarem como seu único e suficiente Salvador, não haverá mais maldição sobre a vida dele, vai estar quebrada. Eu profetizo, querido, sobre a tua vida está quebrada toda maldição. Romanos capítulo 8, versículo 1. Diz assim o texto sagrado: portanto, agora, nenhuma condenação, em algumas traduções está escrito, nenhuma maldição há para os que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus aqui, dão glória. Então a promessa de Deus é essa: nenhuma maldição haverá se você estiver caminhando com Jesus Cristo. Podem se levantar contra você, podem armar cilada contra você, podem preparar o que não presta contra a tua vida, mas aí vai acontecer com você o mesmo que aconteceu com o rei Balaque e o profeta Balaão. Números capítulo 23, por gentileza, versículo 8 até o versículo 23. É importante você entender isso aqui. Olha o que diz o texto. Entenda que é um diálogo do rei, fala comigo, o rei Balaque e o profeta Balaão. Entendeu? O rei Balaque conversando com o profeta Balaão. Diz assim: como amaldiçoarei a quem Deus não amaldiçoou? E como denunciarei a quem o Senhor não denunciou? O que significa isso aqui? O rei Balaque, ele pegou uma grande soma de dinheiro e ele levou para o profeta Balaão e falou assim: Balaão, amaldiçoa a nação de Israel. Eu quero que a nação de Israel seja destruída. E aí o profeta Balaão vira para o rei Balaque e diz: como é que eu vou amaldiçoar quem Deus não amaldiçoou? Como é que eu vou denunciar quem Deus não denunciou? Você está entendendo por que esse mundo aí fora, ele tenta armar cilada para quem é de Deus cair? Ele tenta armar situações para quem é de Deus ser destruído. Mas sabe por que não cai? É porque não tem jeito de amaldiçoar aquele que Deus já abençoou.
podem marcar reuniões, podem tentar com estratégia, podem preparar situações, mas quem é de Deus, ele está protegido pelo sangue de Jesus. Olha o verso de número 9. Pois do cume das penhas o vejo, e dos outeiros o contemplo. Eis que é um povo que habita só, e entre as nações não será contado. Ele está dizendo, esse povo é diferenciado, esse povo é diferente, esse povo, ele não se mistura com as coisas que são erradas do mundo. Esse povo se posiciona, mas se posiciona voltado para os princípios cristãos. Sabe que povo é esse? É você, meu irmão. Você é um povo separado, escolhido, distinguido pelas mãos do Senhor. Verso 10 diz assim: quem poderá contar o pó de Jacó e o número da quarta parte de Israel? Que eu morra a morte do justo e seja o meu fim como o deles. Ai, o próprio Balaão, que era um profeta do caos, que era um profeta do inimigo nesta época, como se diz, era um macumbeiro. Ele diz: eu queria terminar minha vida como esse povo de Deus terminaria a vida deles. Eu queria, meu irmão, tudo aqui nessa terra passa, mas você que está em Cristo, a vida não termina aqui na terra, porque nós continuamos vivendo e reinando com o Senhor dos céus. Verso de número 11. Então disse Balaque. Balaque era quem? O rei. A Balaão. Balaão era quem? O profeta. Então disse Balaque a Balaão: que me fizeste? Chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, e eis que inteiramente os abençoa. Em outras palavras, tem gente que contrata, ou se não contrata, conversa com os outros para dizer assim: vamos tentar destruir aquela pessoa, vamos tentar acabar com aquela pessoa, eu te dou dinheiro, eu te ponho no esquema, mas aí, querido, podem tentar te destruir, podem tentar se levantar contra você, os seus inimigos podem te amaldiçoar, mas fica tranquilo, porque se Deus te abençoou, está abençoado. Deus te guarda, Deus te protege, nada vai te derrubar. Verso 12, é muito interessante, nós vamos até o verso 23, por isso que eu disse que eu ia ficar no segundo tópico, são 7, mas domingo eu continuo. E ele respondeu: porventura não terei cuidado de falar o que o Senhor me puser na boca? Olha a resposta do profeta para o rei: porventura não terei cuidado de falar o que o Senhor me colocou na boca? Verso 13. Então Balaque, o profeta, lhe disse: rogo-te que venhas comigo a outro lugar, de onde o poderás ver. Verás somente a última parte dele, mas a todo ele não verá, e amaldiçoá-lo dali. Verso 14. Assim o levou ao campo de Zofim, ao cume de Pisga, e edificou 7 altares, e ofereceu um novilho e um carneiro sobre cada altar. Disse Balaão, o rei, a Balaque, o profeta: fica aqui em pé junto ao teu sacrifício, ao teu holocausto, enquanto eu vou ali ao encontro do Senhor. Verso 16. E encontrando-se o Senhor com Balaão, o profeta, pôs-lhe na boca uma palavra e disse: volta para Balaque, e assim falarás. Entenda, Balaão fez um trabalho, fez uma macumba, preparou uma cilada contra uma nação. E aí ele se encontra com Deus, e Deus
manda Balaão dizer assim ao rei que tinha dado uma grande soma de dinheiro para o Balaque destruir aquela nação. Voltou, pois, para ele, e eis que estava em pé junto ao sacrifício, e os príncipes de Moabe com ele. Perguntou-lhe, pois, o rei Balaque: o que falou o Senhor? Então proferiu Balaão, o profeta, a sua parábola, dizendo: levanta-te, Balaque, rei, e ouve. Escuta-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, oh glória, nem filho do homem para que se arrependa. Dá glória a Deus, igreja. Porventura, tendo ele dito, não fará? Ou havendo falado, não cumprirá? Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não posso revogar a bênção de Deus. Em outras palavras, o que Deus abençoou, não tem macumba, não tem inimigo, não tem invejoso, não tem luta, não tem tribulação, não tem cilada, não tem armação. O que Deus abençoou está abençoado. O que Deus abençoou está abençoado. Você é abençoado por Deus, e ponto final. Verso 21, meu Deus do céu. Não se observa iniquidade em Jacó, nem vê maldade em Israel. O Senhor, seu Deus, é com ele. No meio dele se ouve a aclamação de um rei. Deus é contigo. Deus é contigo. Na tua boca se ouve a aclamação do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Na tua boca tem uma palavra de fé, uma palavra de adoração, uma palavra de santificação. Verso 22 diz: é Deus que os vem tirando do Egito. As suas forças são como as do boi selvagem. Deus nos tirou do mundo. O Egito é o mundo, e nos trouxe para a maravilhosa luz, e nos deu força de um boi selvagem. Para quê? Para romper com aquilo que não presta, para passar por cima da maldade, para passar por cima do pecado. Nós podemos até cair, mas o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Se você cai hoje, você levanta amanhã e consegue, continua a caminhada com a força do boi selvagem. E para encerrar, verso 23: contra Jacó, contra o povo de Deus, não há encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se dirá de Jacó e de Israel: que coisas Deus tem feito. Em outras palavras, entendo isso aqui. Podem fazer macumba, podem fazer feitiço, podem colocar o teu nome em algum lugar. Um dia, uma irmã meio tremendo, ela disse que o meu nome estava numa macumba. E ela falou: pastor, estava o nome lá, eu vi Pastor Flamarion. E eu estou aqui ligando assustado para o senhor, porque fizeram uma macumba contra o senhor. Eu falei: ô irmã, não se preocupe, porque eu sou casa morada de Deus. Contra a minha vida não vale adivinhação, não vale macumba, não vale feitiço. Eu sou coberto pelo sangue de Jesus. Eu quero declarar, levanta a mão para você receber, levanta a mão bem alto.
Levanta a mão também, irmão, por favor. Levanta a mão assim, ó. Contra a tua vida, contra a tua casa, contra o teu ministério, não vale macumba, não vale feitiço, não vale endiviação. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido, porque se o inimigo mesmo, se tiver olhos, não vai te ver, se tiver mãos, não vai te tocar, se tiver pés, não vai te alcançar, se tiver mente, não vai maquinar nenhum mal contra você, se tiver boca, o que falar não vai prevalecer, porque tem um Deus que te guarda, que te livra, que te protege. O nome dele é Jeová, o Todo-Poderoso. Aplauda, glorifica Ele. Agora se dirá de Jacó, de Israel, agora eles vão ter que falar a teu respeito a seguinte fala: Deus tem feito coisas maravilhosas na vida do Flamarion, na vida da Marta, na vida do Paulo, na vida do Manuel. Grita o seu nome. Na vida do... mais forte. Na vida do... Em outras palavras, aqueles que vieram para te amaldiçoar vão ter que voltar com o seguinte recado: não adianta tentar amaldiçoá-lo, porque Deus tem feito coisa linda na vida do Paulo, do Felipe, do Flamarion, do Tiago, da Marta, do Bartolomeu. Tem um Deus que está fazendo coisa linda na tua vida, na tua casa, na tua família, na tua história. O Senhor tem feito coisas extraordinárias, porque o sangue de Jesus te protege. Você foi comprado pelo preço mais alto que poderia ser, preço de sangue, preço de sacrifício, preço de um sangue derramado na cruz do Calvário, encharcado a coroa de espinhos, para você ter uma vida eterna. Por isso aplauda e glorifica Ele.